Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos hoje ao tutorial dessa sereia. Bom, eu já vou começar com as minhas sobrancelhas cobertas com cola de bastão e pó por cima. Não é nada demais, não precisa ficar perfeito, é só para esconder mesmo. Eu começo a fazer os traços que são a cauda do peixe, que são inspirados na cauda do peixe. E eu faço isso com um clown, mas pode ser uma tinta ou um batom ou até mesmo uma sombra cremosa. O que eu faço de um lado, eu faço do outro. Não precisa ser simétrico, a não ser que você queira, fique livre. Depois de ter feito os traços, eu volto com a tinta, com a mesma tinta e dou uma pequena engrossada. Vou fazendo em todas as linhas, mais pro meio, a ponta ficando grossa não fica tão interessante. Mas também, se quiser, pode fazer. Seja livre. E eu faço isso em todas as linhas, vou engrossando, não se preocupem com o acabamento, porque isso a gente vai arrumando no decorrer da maquiagem. A gente vai e volta no acabamento, não tem problema. Depois de ter feito isso com a tinta azul escuro, eu venho com a tinta azul mais claro e pinto entre os tons de azul escuro. Vou pintando, pinto de um lado, pinto do outro, não vou levando tão até o final, porque a gente vai pintar com outra cor. Depois eu venho com uma sombra em pó para selar essa tinta, porque ela é meio cremosa, então pode fazer uma pequena lambreca. Então eu venho com a sombra, vou selando por onde eu passei com essa tinta azul escura. E eu vou fazer isso também com o tom de azul claro. E mais pra borda, porque não tá dando pra perceber no vídeo direito. Eu passei, foi um verdinho. Não foi exatamente o tom de azul, tá parecendo que foi azul, mas foi verde. E eu venho com sombra azul mais clara, passo. E depois eu vou com a sombra verde nos cantos aí onde eu tô passando. É como eu disse, não dá pra perceber, tá? Mas na vida real tinha um verde. E eu faço isso de um lado, de outro, mais pra borda. Não se preocupem que se tampar um pouco o azul, a gente vai voltar com a tinta e não tem problema, a gente vai arrumando esse acabamento. Não se desesperem. Bom, eu volto com a tinta azul, um pouco mais azul, retoco e também eu venho com uma tinta, com a sombra roxa, na verdade, e passo um pouquinho na parte do azul escuro, ali onde encontram duas linhas, para fazer um degradê interessante. Aí eu vou passando roxinho, passo azul escuro, vou dando acabamento. E agora eu venho com a tinta preta, um pincel bem fininho e vou contornar essa borda toda, de cima, de baixo, dos dois lados. E eu não vou fazer isso em todas as linhas, do começo ao fim, só em alguns locais para dar um efeito interessante, tá? Então façam só em alguns locais mesmo. Não se preocupem se o traço não fica legal, porque a gente vai vir com uma sombra para dar uma espumada, para ficar um efeito legal. Olha aí, a gente vem com um pincelzinho pequenininho de esfumar e passa aí onde a gente passou a tinta preta, né? Mais nas curvas, nas dobras, que a gente passa e esfuma um pouco para dar um efeito legal, não ficar tão marcada a linha assim. Faço isso dos dois lados e é livre. Vão fazendo onde vocês acham que é interessante, mas o mais legal é fazer nas curvas, o efeito fica mais interessante. Bom, agora eu venho com uma tinta branca, um clown, com um pincel bem fininho e passo só em algumas partes para dar um efeito mais dimensionado. Mais nas curvas, fica a critério de vocês. Entre as linhas. Bom, agora eu tô passando um fixador de glitter. Bom, essa parte tá um pouco triste pra mim, porque eu passei um fixador de glitter, eu passei muito glitter, mas não tá dando pra perceber no vídeo. Mas eu volto a dizer, na vida real, eu juro que tava muito brilhante. Agora eu só vou arrematar com lápis de olho, rímel. Não tem problema essa parte, porque já tá tudo muito pintado, mas se você quiser destacar, destaca. É porque eu não destaquei, mas passa um delineador, põe cílios, se você quiser, não tem problema nenhum, tá ok?
Bom, agora eu volto com iluminador. É um pozinho, um pigmento iluminador para iluminar melhor essa lateral aí. Já tinha um fixador de glitter antes, já tinha glitter, mas eu quis voltar com o iluminador para dar um efeito melhor, porque nas fotos não estava dando para perceber no vídeo. É um pigmento esse aí. Agora eu cubro todo o resto com base. Gente, um detalhe importante. Tanto na hora de passar base ou qualquer outra coisa que você estiver pintando, que manchar não tem problema. É porque eu tive que fazer vários cortes no vídeo, mas eu voltava para fazer o acabamento o tempo inteiro, com a tinta preta quando eu sujava, ou eu voltava com a tinta azul quando ela ia começando a perder a cor. Então não se desesperem. Se você vê que perdeu, que manchou, que borrou, é só voltar tranquilamente e refazer e reforçar as cores, porque fazer maquiagem é isso mesmo, tá bom? Volto com uma tinta preta nas bordas pra deixar mais escuro. Agora eu vou fazer um contornozinho com uma sombra azul. Faço esse contorno lateral na direção da orelha até a boca. De um lado tá mais fácil, do outro, como a cauda tá mais pra baixo, tampou um pouco, mas a gente ainda assim vai fazer um pouco do contorno, até onde dá. Então eu faço nessa parte do maxilar e embaixo dele com a sombra azul. E depois que eu uso a sombra azul, não tá dando pra perceber direito, mas eu vou passar uma sombra verde um pouquinho mais claro que o tom do azul. Mas só pra fazer um degradê. Olha, eu tô passando nesse momento uma sombra verde, tá? Então vocês passam um pouco da sombra verde, passam ao redor do queixo pra dar aquela afinada. Ainda mais se você tiver esse rostinho obeso, que nem eu. Façam esse contorno, façam isso na vida, não só na maquiagem. Faça um pouco pra afinar o nariz, porque, né, aqui, Deus não economizou no nariz. Agora eu tô passando um batom roxo pra continuar seguindo essa paleta de cores. Passo meu batom roxinho, que minha sereia é meio gótica, e depois eu vou com iluminador furta-cor na boca, que não apareceu esse momento, mas eu vou com iluminador na boca, tá, gente? E aí a gente finaliza o rosto e agora a gente vai desenhar essas algas no pescoço. Vou com uma tinta preta, vou desenhando aleatoriamente. Se tiver com dificuldade, pega uma foto no Google. Faço contorno preto, não tem problema, ele não tá certinho. Mas agora eu vou pintar de verde com tinta mesmo. Você pode usar o que você tiver aí que for interessante que der, não se preocupe. E o contorno não tá muito legal, mas não se preocupem, é como eu disse, depois eu vou voltar, eu vou arrumar. Não pode ter preguiça, tá, gente? Vou pintar tudo de verde. Depois eu venho com a sombra verde pra selar essa tinta, porque às vezes a tinta fica transferindo pra roupa ou pras pessoas quando você abraça, quando chega perto. Então, não, chega perto não, você toca mesmo. Então eu venho com a sombra verde, mais ou menos no tom, pra poder selar essa tinta, né, que fica um pouquinho cremosinha. Depois de passar essa sombra verde, o que eu vou fazer? Vocês vão ver, eu vou pegar uma sombra preta e vou... opa, errei. Eu vou vir com uma sombra um pouco mais clara e vou fazer essa parte final aí, pra ir desaparecendo a cor, pra não ficar tão marcado, porque a tinta não dá pra esfumar, né? Agora sim eu venho com uma sombra preta, um pincel de esfumar, e vou esfumando os cantinhos das algas, não uniformemente, né? Mas ali onde tá mais redondinho, eu vou dando uma esfumada. Eu faço isso em todas as algas. Se passar do contorno não tem problema, gente. Depois é só ir com o contornete e limpar, tá? Não se desesperem não faça a louca não, e lavem tudo não, pra tudo dar seu jeito. E é isso, vou esfumando com a sombra preta. Vocês podem também usar o marrom, depois o preto, dá pra fazer muita coisa legal. Agora, ó, eu coloquei essa parte de propósito pra vocês verem que, né, a gente erra também, a coisa não sai exatamente como a gente quer de primeira, mas depois você vem com uma tinta preta, um pincel bem fininho de precisão, ou pincel para fazer a unha mesmo, e dá os retoques e contorna as algas. Agora eu tô com um iluminador, é o mesmo iluminador que eu usei na lateral, eu tô usando aí, só para dar um efeito iluminado nas minhas algas. E aí a gente termina, se tiver que retocar alguma coisa, retoca e seja feliz. Bom, esse foi o nosso tutorial e agora eu só vou colar algumas pedrinhas na lateral e nas algas para dar um destaque. Vocês fiquem à vontade,
colem da maneira que vocês acharem interessante. Eu coloquei, essas são botões na verdade, mas pode colar lantejoula, tem pedrinhas específicas para maquiagem, e então que são até mais fáceis de serem utilizadas. Essas daí são pesadas, né? Foi difícil colar, mas enfim, é só colar do jeito que vocês acharem interessante e irem por aí se divertir. Bom, esse foi o meu tutorial e eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!